faz o quê? Guarda. Você já está guardando os 10 mandamentos? Quem foi que falou isso? Foi o pastor ou foi Jesus? Está escrito. Jesus falou, se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Olha o verso seguinte. E ele lhe perguntou, o jovem pergunta para Jesus, quais? Ou seja, ele queria saber quais eram os mandamentos. E Jesus responde, não matarás, não o quê? Adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Pode continuar na minha. Honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti. Vocês lembram dessas palavras ou não? Onde é que nós encontramos isso na Bíblia, você sabe? Nos 10 mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20. Esses mandamentos que Jesus falou está dentro dos 10 mandamentos. Ó. Aí o jovem responde para Jesus, olha aqui. Replicou o jovem, tudo isso tenho observado. Ele era obediente aos mandamentos. O que ainda me falta? Aí Jesus responde. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Jesus falou para ele fazer o que depois? Dê aos pobres e terás o que? Me ajudem aí. Um tesouro no céu. Depois vem. Foi fácil o que Jesus pediu para ele? Foi fácil ou não? Ó, não foi fácil não. Jesus falou, vai e vende tudo que você tem. Distribua aos pobres. E depois vem e segue-me e você vai ter um tesouro no céu. Será que ele fez isso? Olha o próximo verso. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. É pecado você ter dinheiro? Não. O pecado é você colocar o dinheiro no lugar que é de Deus. É pecado. O pecado é você amar mais o dinheiro do que a quem? Tem pessoas que matam por dinheiro ou não? Tem pessoas que derrubam outra pessoa no poder por causa de dinheiro ou não? A Bíblia fala assim, ó, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O pecado desse jovem é porque ele fez do dinheiro seu Deus. Está entendendo? E Jesus viu o que separava ele dele era o dinheiro. Então ele falou, vende tudo isso aí. Às vezes o que separa você de Jesus não é o dinheiro, mas você sabe o que é. Deixa eu já te adiantar uma coisa. Para aceitar Cristo, você tem que deixar alguma coisa para trás. Para esse jovem, o que ele tinha que deixar para trás era o quê? Os bens. Ele deixou para trás, ó, ele retirou-se triste, porque ele entendeu o que Jesus falou para ele. E ele preferiu aquelas coisas do que Cristo. Às vezes nós trocamos Jesus por uma coisa pequena, sabia? É um pecado que ninguém sabe. É ou não é? Deixa eu falar uma coisa, eu sou casado. Só não estou usando aliança porque eu engordei 10 quilos e a aliança ficou apertada e tive que tirar. E como a gente é pobre, até fazer outra, né? Aí demora. Mas a minha aliança maior está no coração. Está no meu coração. Não adianta eu ter no dedo e ser infiel à minha esposa, não é? Mas se eu quisesse fazer uma coisa errada, se eu quisesse trair minha esposa, eu conseguiria esconder isso dela, sim ou não? Seja sincero. Sim. Se eu quiser fazer uma coisa errada, eu consigo esconder dos meus pais, da minha mãe, das pessoas, sim ou não? E de Deus? Deus vê tudo. Então Deus sabe o que é que separa você dele. O que é que falta você deixar para trás, para poder dar o passo de fé, de falar assim, Senhor, eu quero deixar as coisas para trás, porque de hoje em diante eu quero servir ao Senhor. Tem pessoas na Bíblia que fizeram isso, mas Jesus deixou registrado pessoas que rejeitaram a Ele, porque Jesus não se preocupa de mostrar só as coisas boas da Bíblia. Ele mostra as duas coisas para que nós que estamos vivos possamos tomar uma decisão. Será que os que estão aqui hoje nessa noite, enquanto estão vivos, vão aceitar Jesus? Ou será que você vai perder mais uma oportunidade? O sermão de hoje, Deus trouxe você aqui para eu e você ouvir essa mensagem, porque Deus te ama muito. E Ele não quer que você fique sem ir para o céu. Mas eu já quero adiantar aqui a reação dos discípulos quando ouviram isso. Vamos ver a partir do verso 23. Jesus estava conversando com o jovem rico e os discípulos estavam ouvindo essa conversa. Olha a reação dos discípulos a partir do verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo
que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Pode continuar, Nuninha. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que entrar um rico no reino de Deus. Pode passar. Olha a reação dos discípulos aqui, ó. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Tu já se perguntou o que é preciso fazer para ser salvo? Você sabe responder isso? O que é preciso você fazer para você ser salvo? Hoje à noite você vai sair daqui sabendo o que tem que fazer para ser salvo. Se você vai fazer ou não é com você e Deus. Mas o recado vai ser dado. E eu vou orar para que todos nós tomemos a melhor decisão para que um dia possamos habitar nas mansões celestiais. Amém? Então o próximo verso fala assim, ó, respondendo a pergunta dos discípulos: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha o que Jesus responde. Imagine a cena aqui, ó. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível a quem? Se terminasse aqui, eu ia triste para casa, ó. Jesus olhou nos olhos deles e falou assim, ó, é impossível para vocês. Isso é impossível ao ser humano. Mas olha como ele termina: mas para Deus tudo é o quê? Você crê nisso ou não? O impossível é para a gente, o possível é para Deus. Um dia Jesus fez o mar se abrir. Você conhece essa história? Israel estava saindo do Egito, Deus usou Moisés. Depois de 430 anos o povo escravizado. Aí quando chega de frente para o mar vermelho, ele só ali agora olha para trás, está vindo soldados para matar eles. E o povo começa a se desesperar. E aí Moisés: calma, o Senhor está conosco aqui. E Deus ordena que a gente marche. E quando o povo foi, o mar abriu, virou 2 colunas de água. Pensa aí, a Bíblia diz que o povo passou a seco, nem molhou o solado dos pés. Quando o último filho de Deus atravessou, e aí os soldados falaram: está vindo, Deus fez as colunas de água, ó, se fechar e destruiu todos os inimigos de Deus. Naquela noite Deus falou assim, ó, nunca mais vocês verão eles. E nunca mais viram, porque Deus livra e salva seu povo. Olha que bênção, né? Então aqui, ó, o possível é para Deus. Se Deus conseguiu abrir um mar vermelho, você não acha que Deus pode resolver seus problemas? Você não acha que Deus pode te ajudar no que está impedindo você de aceitar Ele? Pode, se você quiser. Ele pode fazer. E aqui, ó, eu quero mostrar para vocês aqui que tem 3 grupos de pessoas de acordo com a Bíblia. Presta atenção, como você já está aí, ó. A gente já está chegando na parte final. Eu não posso vir aqui falar só as coisas boas. Meu dever como pastor é falar o que está escrito. É mostrar a verdade para vocês, e vocês tomarem uma decisão, se vai aceitar ou não. Hoje, para a glória de Deus, tem 3 pessoas que decidiram se entregar para Jesus por meio do santo batismo. Olha que bênção. E o céu hoje está em festa. Mas a Bíblia, o próprio Jesus diz em Lucas 14, abre por gentileza, ó. Em Lucas 14, Jesus fala que tem 3 tipos de pessoas que não podem seguir a Ele. Sabia disso? Na Bíblia. Lucas capítulo 14, a partir do verso 26, você vai ver 3 tipos de pessoas que não podem ser discípulo de Jesus, se não se arrepender. Vamos ver o primeiro grupo? Lucas 14, 26, ó, Jesus falando aqui, ó. Se alguém vem a mim e não faz o que, ó? E não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, como é que ele termina? Não pode ser o que? Meu discípulo. Olha aí, ó. Jesus está dizendo: se você não aborrecer seu pai, calma aí que não tem que odiar o pai não. Quando vem a palavra aqui, ó, aborrecer pai, mãe, irmão, sua própria vida, você não pode amar seu pai mais do que a Deus. Você não pode amar mais a sua esposa do que a Deus. Deus tem que estar onde em primeiro? Você crê nisso ou não? Eu creio. Tem pessoas que colocam o pai em primeiro lugar, a mãe em primeiro lugar, às vezes colocam o santo em primeiro lugar, às vezes colocam o filho em primeiro lugar, mas não coloca quem no primeiro lugar? Quem é a pessoa mais importante do universo? Quem é? Está vendo? É Deus. Então quem tem que estar no primeiro lugar? Se você não coloca Deus em primeiro lugar, você não pode ser um discípulo de Jesus. Esse é o primeiro grupo de pessoas que não podem ser discípulo de Jesus. Vamos ver outro grupo, verso 27. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus levou a cruz dele, e todos nós temos a nossa cruz para levar. E tem gente até hoje que não sabe o que é levar a sua cruz. Mas eu vou te dizer uma coisa: para você saber o que é a sua cruz,
só meditando nas cenas finais do ministério de Cristo, quando ele vai no jardim chamado Getsemane. Já ouviu essa história? Jesus foi no jardim antes de ser crucificado, chamado Getsemane, e ali a palavra fala que ele suou gotas de sangue, e ele pede uma coisa a Deus Pai. Ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Ele repete 3 vezes isso, porque ele não queria beber o cálice. Mas no final da oração ele termina assim, ó: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso aqui é o que significa levar sua cruz. Sabe o que é? A conclusão que eu chego disso: enquanto vivermos nesse planeta, enquanto a gente estiver respirando aqui, é o que você vai aprender agora, nem sempre as coisas vai ser como você quer, como eu quero. Quando eu era pequeno eu queria comer algumas coisas e não tinha em casa. Queria um sonho, não tinha condição de ter. Cresci um tempo com minha mãe um dia comprou um suco horrível de groselha, mas é o que ela podia comprar, e eu não reclamei até hoje. Nunca conto isso na frente dela, porque eu sei que é o que ela podia dar. Mas muitas vezes eu queria uma coisa e não. Na vida cristã é a mesma coisa. Na vida cristã, se você é um servo de Deus ou uma serva de Deus, você vai entender o seguinte: nem sempre é o que você quer, mas deve ser o que Deus quer. Às vezes é uma música que você gosta, mas Deus gosta. Às vezes é uma roupa, antes de comprar você pergunta a Deus: Senhor, o Senhor se agrada disso? Sabe por quê? Porque o meu corpo, o seu corpo é santuário de quem? De Deus. Deus quer habitar em você. Então nós precisamos depender de quem? De Deus. Você precisa andar com Deus. E aqui ele fala que quem não tomar sua cruz, não tomar esse tipo de decisão, não pode ser um discípulo. Você está entendendo agora que a salvação é de graça, mas tem um preço? Está entendendo? Tem um preço. E olha só o verso 33. Verso 33, menino. O último grupo de pessoas, verso 33, volta aí. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O preço para seguir a Jesus é deixar para trás o que impede você de andar com Ele. Eu não sei o que é, mas você sabe. Todos nós aqui sabemos. Todos nós temos alguma coisa para deixar para trás. Se você quer seguir a Jesus, e se você quiser, Ele te dá poder para você ser um vitorioso. Ele nunca prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco todo dia. Não importa se na sua vida está uma tempestade, não importa os problemas que você tem, não importa quantas vezes você chorou, se as pessoas deixaram você para trás, Jesus nunca te deixou para trás. Então, se você crê que Ele tem poder de resolver seu problema, Ele pode fazer você odiar o que você ama hoje, que Ele não agrada a Ele. Às vezes a gente gosta de coisas que não agradam a Deus. E se você tiver a coragem de orar assim, Senhor, o Senhor me conhece. Não adianta eu querer mentir para o Senhor. O Senhor sabe os pecados que eu tenho, quem eu sou. Mas uma coisa eu te peço, me ajude. Deixa eu dizer uma coisa: Deus tem prazer em ouvir essa oração. Tem orações que para Deus ouvir tem condição. É todo mundo aqui que consegue orar para ressuscitar um morto? É ou não? É todo mundo que consegue orar para fazer um cego enxergar? Jesus fazia isso? Fazia. Mas tem uma oração que Deus ouve, independentemente de onde você está. Se você falar assim: Senhor, me socorre, Senhor, me ajude, Ele coloca todo o céu para te ajudar, porque Ele ama você com amor eterno. Então, se você não orou assim ainda, antes de dormir hoje, faça essa oração e você vai ver Deus agindo na sua vida. Amém? Amém, Amém ou não? Amém. Amém. O último ponto que eu quero estudar com vocês é os últimos versículos que eu quero ler aqui em 3 minutinhos para a gente poder encerrar. Um eu vou citar e o outro eu vou ler. Eu vou citar um e vou ler 2, tá bom? Então, o primeiro está em João 3,16. Porque para Deus é possível. Lembra que aos homens é impossível? Mas por que para Deus é possível? João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se você conhece, pode falar. Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você entendeu o que Jesus falou? Todo aquele que nele crê. Jesus não faz acepção se é branco, preto, se é pobre, rico. Ele fala assim: todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como é, pastor, que eu posso ter a vida eterna?
Qual é a pergunta mais importante que eu tenho para fazer? 1 João, capítulo 5. Coloque aí, Naninha, por gentileza. 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12. Aqui vai responder sua pergunta, ó, o que você tem que fazer para ser salvo. Nesses dois versinhos aqui você vai entender o que tem que fazer para ser salvo. E a Bíblia, até uma criança ouvindo vai entender, viu? 1 João 5, verso 11 e 12, ó. E o testemunho é este, que Deus nos deu o que, amigos? A vida o quê? Deus já deu. Ele não vai dar, Ele já deu a vida eterna. Mas, ó, esta vida está onde? No seu Filho. Olha o próximo verso agora. Aquele que tem o Filho tem o quê? A vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem o quê? Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que Deus já deu? Porque até quando um crente morre, quando um cristão morre, vocês já estudaram isso aqui, Fabrício com certeza ensinou a vocês, ele fica lá no pó da terra aguardando a volta de quem? Jesus. Mas Jesus faz uma promessa: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha que bênção. Então assim, se você quer ser salvo, o verso é claro, você tem que ter quem na sua vida? O Filho de Deus. Então a pergunta mais importante não é o que eu devo fazer para ser salvo. Essa não é a pergunta mais importante. Eu estudei isso na faculdade 3 anos. Deixa eu te falar uma coisa. A pergunta mais importante que você tem que fazer é uma pergunta simples, mas a sua decisão pode te dar uma vida eterna. Uma pergunta simples. Você já aceitou a Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que você tem que fazer e responder. Você já aceitou a Cristo? Se você já aceitou a Jesus, você já tem esse presente. É só perseverar até o fim. Mas o que é que significa aceitar a Cristo? Será que é só falar? Não. Aí você pode ler em casa Mateus 7, 21, Jesus fala assim: porque vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Será que a gente aceitou Jesus se a gente não está guardando os mandamentos? Será que a gente aceitou Jesus se a gente ainda não é batizado? O batismo é um casamento com Cristo, é um testemunho público de fé. E às vezes, quando eu falo assim, você quer aceitar Jesus, e a pessoa entende isso, fala, hoje não. Mas qualquer um de nós aqui, ó, eu desafio, qualquer um de nós aqui, se uma pessoa falasse assim, eu quero te dar 100 mil reais, você quer? A pessoa vai falar assim, não, vou pensar. Quem é que vai responder isso aí? Eu vou pensar. Não. Mas quando fala assim, ó, você quer aceitar Jesus, aí a maioria fala assim, ó, hoje não. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você acha que Jesus fica com essa resposta? Ele amando você. Você entende? Então assim, aceitar Jesus é fácil, pastor, não é? Mateus 7, eu quero que você leia em casa, Mateus capítulo 7. Fala que só tem 2 caminhos nesse mundo. Um caminho largo e um caminho estreito. Mateus 7 fala que a maioria está no caminho largo. Só que o caminho largo é um caminho fácil. Você vive do jeito que você quer. Você faz o que você quiser. Mas no final a Bíblia fala que é morte. O caminho estreito, você tem que deixar muitas coisas para trás e machuca. Mas a Bíblia fala assim, no final é vida. Então a gente escolhe o que a gente vai querer. Se a gente quer ser salvo ou se perder. Então o último verso que eu quero ler é esse. Apocalipse 3:20, eu vou projetar ali. E depois desse verso eu vou chamar as pessoas que vão se batizar aqui à frente. Apocalipse 3:20. Aqui tem uma verdade. Olha só, um verso só mostra uma coisa muito boa, mas uma coisa ruim. Só nesse verso. Olha o que diz ali, ó. Jesus falando para mim e para você, ó. Eis que estou à porta e faz o quê? E bato. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e fazer o quê? E abrir a porta. Olha a promessa dele. Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você quer Jesus todo dia na sua casa? Você quer Jesus todo dia dentro do seu coração? Quer ou não? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus nunca vai arrombar a porta. Nunca. Ele só vai entrar se eu e você fizer o quê? Abrir. Sabe o que é que me deixa feliz nesse verso? Sabe o que é que me deixa feliz? Que quando a Bíblia fala assim, ó, que Jesus está à porta batendo, isso significa que Ele não desiste de mim, de você. Enquanto você estiver respirando, todo dia Ele vai bater na porta do seu coração. Todo dia. Até o dia que você abrir.
ou o dia que a gente morrer. Enquanto a gente respirar, Deus não desiste da gente. Essa é a parte feliz, tá bom? Sabe qual é a parte triste? Se todo mundo aqui vai entender, a parte triste é que Jesus está do lado de fora. Quem está batendo a porta está dentro ou está fora? Isso é bom ou ruim? É as duas coisas. É bom que ele está batendo e não desiste, mas é ruim porque ele queria estar dentro. E muitas pessoas ainda estão deixando Jesus do lado. Se você tiver coragem de abrir, Ele vai fazer uma obra na sua vida que só Ele pode fazer. Eu tenho um bocado de defeito como pastor, sabia? Porque eu sou ser humano, um pecador como você. Mas eu pedi para Jesus habitar em mim todo dia, me transformar todo dia. E se você tiver coragem também, falar assim: Senhor, eu quero ir até o Senhor como eu estou. O Senhor sabe como eu estou, mas eu quero que o Senhor me transforme para que eu possa ficar parecido com o Senhor. Olha que bênção. Se você tem essa decisão, eu vou pedir para Flávio vir aqui à frente. Vem cá, Flávio. Flávio vai cantar uma música agora sobre não desistir. Enquanto ele estiver louvando a Deus, eu quero que você feche seus olhos e ore ao Senhor. Esqueça